Então, boa tarde, bem-vindos a todos, todas e todes. Essa é uma oficina que a gente está tendo o prazer de dividir com vocês, todos, público presente e pessoal que vai estar assistindo a oficina online também, que vai ser divulgada no canal do YouTube, que vai tratar sobre o figurino para o palco e para a rua, e ela faz parte do projeto O, que está sendo levado a termo através do fomento da Lei 195 de 2022, recursos da Lei Paulo Gustavo, através da cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a quem a gente agradece muito a oportunidade. Bem-vindos então. A gente vai estar aqui conversando sobre processos de criação e como que a gente pode estar mesclando esses processos de criação em peças que podem ser vestíveis e comercializáveis, e ao mesmo tempo elas podem estar sendo ocupadas como uma peça de vestuário para a rua ou como um figurino. Eu, de propósito, hoje vim com esta parte de cima que faz parte do figurino que a gente vai usar no projeto O. Então ela é uma parte integrante de um figurino que eu utilizo também na rua. Por gentileza, a gente pode passar. Obrigada. Então, como eu comentei para vocês, é um projeto realizado com recursos da lei. Eu acho que a gente precisa acomodar aqui um pouco o vídeo, mas enfim, 195 de 2022, e o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura apresentam o projeto O. O próximo, gentileza. Então, eu gostaria de começar conversando sobre processos de criação e criatividade. Existe uma artista que se chama Faiga Ostroer, era uma artista visual, que também estudou muito os processos de criatividade. O que ela nos conta, e eu vou passar para vocês este texto, depois para vocês levarem para casa, e também nós vamos deixar um QR Code aqui para vocês o link para baixar este texto. A Faiga diz que a criatividade é um potencial inerente ao homem e a realização desse potencial uma de suas necessidades. Ela diz que a gente nasceu com a necessidade de criar, e essa necessidade de criar algo novo parte de um ser sensível, no sentido de perceber o mundo no seu exterior, como ele faz conexões entre essas percepções e traduz para algo que é diferente para cada pessoa. Eu gostaria de ler pequenos trechos do texto e depois, se nós tivermos tempo, nós podemos debulhar um pouco mais essa questão da criatividade. Porque a gente pensa sempre que a criatividade é algo dos artistas ou uma capacidade de seres em outro nível, e ela absolutamente traz isso para o mundo real e dizendo que todas as pessoas são criativas. Um ser sensível, como processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com o nosso ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula principalmente através da sensibilidade. Inata ou até mesmo inerente à constituição do homem, a sensibilidade não é peculiar somente a artistas ou alguns poucos privilegiados. Em si, ela é patrimônio de todos os seres humanos. Ainda que em diferentes graus, ou talvez em áreas sensíveis diferentes, todo ser humano que nasce
nasce com um potencial de sensibilidade e, por isso, com um potencial de criação, eu acrescento. Dentro desse texto, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, ele não é muito grande, ela tem um livro inteiro que vai falar sobre criação, mas ela também fala sobre associações, e essa oficina também pretende que a gente crie associações entre pessoas e conhecimentos diversos para criar uma rede, para a gente formar público, para a gente formar redes fortalecidas que possam estar trabalhando em prol da economia criativa também. O que ela fala? Provindo de áreas inconscientes do nosso ser, ou talvez pré-conscientes, as associações compõem a essência do nosso mundo imaginativo. Quer dizer, a gente só imagina porque a gente associa fatos. São correspondências, conjecturas, convocadas à base de semelhanças, ressonâncias íntimas em cada um de nós, com experiências anteriores e com todo um sentimento de vida. A partir dessas duas falas, então, da Feiga, pedir licença que eu vou passar o próximo slide. Oi, bom dia. Boa tarde. Nós estávamos com dificuldade de achar. Sejam bem-vindas. Nós estamos recebendo mais pessoas aqui para a oficina, então o pessoal que está online também nos dê esse espaço de criação, porque quanto mais pessoas estiverem aqui conosco, mais rico também é o material que vai ser disponibilizado. A gente pode disponibilizar também o PDF dessa apresentação. Vamos aguardar só um segundinho até que as pessoas possam se acomodar. Obrigada. Eu estava comentando com o pessoal que já está aqui, a gente estava falando sobre a criatividade, que a criatividade não é uma entidade somente dos artistas ou dos arquitetos ou das pessoas que desenvolvem suas atividades nos processos criativos, e sim uma necessidade do ser humano para estar vivo. E como é que ele articula os processos de criação na sua própria vida. A gente volta um, Cibi, por favor. Esse a gente consegue deixar grande? Não, esse aqui. Esse que está escrito criação. É o próximo. Este. Ele está cortando. Ah, não tem problema, assim tá bem. Tá. Então, nessa ideia de criatividade, a gente está pensando no que é uma criação, e trazendo para essa oficina, a gente está pensando como é que a gente cria uma roupa ou um figurino. E às vezes na rua a gente vê, essa pessoa está vestida ou está de figurino? Por quê? Porque a roupa da gente comunica muito de quem somos, ou quem queremos ser, ou o que queremos dizer. Então, também, quando a gente está pensando em vestimentas para o palco, também a gente vai pensar o que a gente está querendo dizer ou construir. E como é que a gente vai construindo essas relações também através do repertório que a gente tem. Por isso, essa oficina também pensa os repertórios que as pessoas que estão aqui têm, e as que estão em casa também vão poder desenvolver com relação às manualidades têxteis e as suas correlações que podem ser criadas. Eu trouxe também como argumento, antes da gente ir para a parte prática, um vídeo que é muito interessante do Ronaldo Fraga, onde ele cria um desfile, que é um desfile espetáculo, e ele conjuga essa roupa com um figurino que pode estar sendo usado no desfile, na rua, ou a gente pode ver isso como de fato, um espetáculo. E ele pensa como? Ele pensa uma roupa de homem comum, uma roupa pensada como protesto, porque vocês vão ver nesse vídeo que a gente não vai poder assistir ele por todo, mas enfim,
alguns trechos e a gente também deixa o link disponível para o pessoal que está em casa poder acessar. Ele é público no YouTube. Ele utiliza a roupa como um protesto, porque ele vai estar falando da história da Zuzu Angel, que foi perseguida na ditadura militar, como uma resistência poética, através da criação e através da roupa. Explicita as referências do processo de criação e também fala sobre o domínio da técnica, dizendo que a verdade que ele coloca nesta roupa é que é o argumento que a sustenta. Acho que é isso, a gente pode já ir para o vídeo, talvez bem no começo. Eu vou deixar ele sendo passado para vocês e vou manejando ele aqui atrás da câmera, porque a gente não vai conseguir ver todo. Dá pra ouvir, né? Formado em estilismo pela UFMG, em BH. Depois também passou pela Parsons School em Nova York, pela St. Martin's School em Londres. E desde que começou a sua carreira, Ronaldo é um intérprete da cultura brasileira, né? Através do design, da moda, das suas variações, especialmente das suas variações, inclusive. Ele é impressionante no sentido de fazer umas conexões e cruzar a moda com outras linguagens. Ele circula como ninguém por outras linguagens. Aliás, muitas vezes ele começa um desfile pela trilha, né? Ou pelo cenário, a roupa mesmo só vai ficar pronta uma semana antes, né? Mas todas as outras linguagens em torno vão estar a mil na cabeça desse cara que vai pirando, assim, construindo os sentidos que ele tem para cada temática que ele nos convida a adentrar. E ele, então, né, se autodenomina um turista aprendiz, inclusive na companhia de Mário de Andrade, que tem que me ensinou, na verdade, um pouco a ter esse espírito viajante, mas que já nasce com ele. Ele é um mineiro ali, meio quietinho de vez em quando, mas ele é super do mundo e nos leva junto, né? Em geral, ele nos leva em viagens por lugares, né? Tipo pelo Rio São Francisco, pelo estado do Pará, pelo sertão, né? No ano passado. Mas ele também nos leva em viagens por pessoas. Ele nos faz viajar pelos universos de Guimarães Rosa, de Drummond e da própria Zuzu, né? Mais recentemente, Cândido Portinari, para quem viu a última coleção, mas também, então, para quem não sabe, Ronaldo fez em 2001, a coleção chamada Quem Matou Zuzu Angel, né, que foi histórica por diversos motivos. Ele contar, essa história acontece em 2001, mas ela nasce com o Ronaldo há muito tempo atrás, e eu acho que isso ele vai narrar para vocês. Por essa coleção, em 2002, ele ganhou o prêmio da BIT de melhor coleção do ano. Para além desse prêmio, eu acho que o grande prêmio dessa coleção foi o quanto ela reverberou, né?
dor nada mais incrível, nada mais nutritivo do que ver seu trabalho emocionando as pessoas, né? Atingindo as pessoas no campo do sensível. E não sei se algum de vocês talvez tenha visto ou participado daquele momento, mas eram lágrimas, né? Era todo mundo chorando, era uma história toda em pauta ali, não só na imprensa especializada, mas reverberando em outros campos. E isso que eu acho que é mais importante nessa história da coleção Quem Matou Zuzu Ângela, porque Ronaldo leva para a discussão naquele momento, de novo, né, um momento terrível da história do Brasil, que é a mesma coisa que a Zuzu faz naquele momento, corajosamente, mesmo que essa exposição também está fazendo agora, né, trazendo à tona de novo uma discussão muito importante. Ela vai fazer uma apresentação dele e de como ele faz associações. Eu vou andar com ele um pouquinho quando ele começa a contar. Para deixar muito claro, né, Mais ou menos como essa mulher lutou bravamente, como ela não se calou, como ela corajosamente foi fazer moda política. Pode andar. Junto com a própria Então, como era Zuzu, essa ideia, lembrei de Semana Santa também de Páscoa, entendeu? Mas, enfim, é muito prazer que a gente está aqui e eu estou totalmente. Eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais adiante. Eu vou narrando para vocês que é um pouco difícil de ouvir, né? Questões óbvias. Claro, milhões de coisas te incomodam. Quando eu leio vídeo, por exemplo, o vídeo da Ibra, volta aqui um pouquinho atrás. Ele vai contar como ele fez as associações. Ele conta nesse vídeo também, enquanto ele está explicando como foi a estrutura da vida dele. Ele começou querendo aprender a fazer desenho, para desenhar moda, mas naquela época não existia, então ele foi até o Senac e conseguiu um curso básico e gratuito para desenhar peças, parafuso, porca e tal, e ele pensou, bom, eu não tenho dinheiro e eu quero aprender a desenhar, então ok, eu posso desenhar parafuso, apesar dele querer desenhar moda. Aprendeu a desenhar, e depois o próximo movimento dele, ele queria aprender a costurar, e ele foi fazer um outro curso gratuito, junto com umas senhorinhas no Senac, e ali ele foi também começando a construir redes. Depois foi trabalhar, então, numa loja que vendia tecidos, e naquela época essas lojas desenhavam os grandes modelos de roupas que hoje a gente poderia estar vendo num palco. E até ele chegar, eu acho que a gente pode ir indo para a peça, até ele chegar à compreensão de que a roupa que ele estava fazendo era um material de comunicação. E chegar a conseguir criar esse desfile que eu gostaria que a gente pudesse ver para poder compreender como depois a gente pode passar para a parte prática. Ele pensou na roupa, ele pensou na história, ele pensou na música, ele pensou na dramaturgia que essa roupa estaria comunicando. E eu recomendo fortemente que todo mundo possa assistir em casa, mesmo que aqui esteja difícil, a gente vai deixar para vocês o link. Então são roupas no céu, desenhado, e são meninos, porque a Zuzu Ângela teve o seu filho sequestrado. Então como chama, os ternos são ternos de meninos. E a gente vê no centro da passarela, então, corpos pendurados, que podem ser corpos que estavam sendo torturados pela ditadura militar.
São roupas que estão pintadas, ó, a gente enxerga aí uma interferência de pincel sobre o próprio tecido. Então, trazendo uma técnica que é uma técnica da pintura, em cima da técnica do bordado, utilizando a técnica da costura. Em algum momento a gente tem roupas tramadas, que podem ser roupas de crochê, de tricô, de macramê, e que todas essas técnicas podem ir se misturando. Ele traz então aqui, ele vai narrando que o clima desse desfile de roupa de rua para roupa de espetáculo também vai ganhando uma linha dramatúrgica que vem saindo daquela primeira música e indo para uma música de carnaval. Porque o Brasil pensa também que o carnaval é um lugar de alegria, né? E vocês vão ver como ele vai evoluindo no sentido de trazer símbolos aí do céu azul, e como isso vai se evoluindo para gotas de sangue que a gente vai vendo pintadas numa roupa que poderia estar na rua e que poderia estar no palco. O beija-flor, que era um símbolo dele, de novo, os homens são vestidos com roupas que lembram meninos, com as calças curtas. E esse samba, que é uma trilha sonora que está no fundo, também vai ganhando um corpo. E ganhando sangue na concepção dele, mas entrando então aí uma linha de vermelho no que antes era só um céu azul. E aí ele vai entrando cada vez com mais vermelho e trazendo as imagens das pombas que estão colocadas nas saias, que são saias que também poderiam estar. Ele é um estilista, ele faz isso como modo de vida, né? Ele vende essas roupas, mas isso também é tão simbólico a ponto de estar no palco. Ó, os rastros vermelhos do sangue que começam a entrar. Eu recomendo fortemente que vocês possam assistir todo esse documentário feito pelo Polo Cultural, com fomento do Ministério da Cultura. E ele também trazendo uma trilha sonora dizendo que a polícia, né, acorda Maria Bonita, levanta, vai fazer o café, que a polícia já está de pé. Então ele vai conduzindo as pessoas que estão assistindo
que tá leve até chegar a um lugar de peso. Com o Arnaldo Antunes cantando Bandeira Branca, então. E aí ele dá o peso da ditadura militar através das roupas e de toda a ambiência que ele cria com elas e com a atmosfera, né? Acho que a gente pode ir até o fim agora. Pode continuar. Saudade, mal de amor, saudade do que foi demais. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte aí, depois a gente aumenta esse, mas era para trazer essa possibilidade de uma evolução de signo na roupa e como a gente pode ir criando, né? A gente viu de um azul que foi vindo entrando num vermelho, que foi um vestido vermelho cheio de pedaços, né? E foi criando então uma atmosfera. A gente, como atividade dessa oficina, porque ela é uma oficina prática, a gente então depois vai estar trabalhando aí numa ideia que a gente vai discutir conjuntamente. Neste. Aqui a gente tem só um pedacinho, mas também isso talvez no vídeo fique mais fácil. Eu trago aqui um figurino que foi criado, acho que pode deixar grande. Eu trago para a gente ver a questão de um figurino que está no palco e de uma roupa que está na rua, mas que são de uma certa forma parecidas. Aqui a gente tem uma imagem de um fauno que usa uma meia bermuda feita num tricô com bastante volume e ao mesmo tempo a gente tem aqui um casaco que pode ser usado na rua num tricô com o mesmo volume, é o mesmo material, só que aqui ele está no palco pensando numa dramaturgia e aqui ele está falando alguma questão que pode estar caminhando na rua. O próximo, por favor. Eu vou trazendo alguns exemplos aqui também de figurinos. Esse aqui é o figurino de uma bruxa, que foi pensado então numa camisa muito comum, de manga bufante, de laço, só que feita então de restos, costurada, que poderia ser uma camisa de rua, mas que a gente utiliza da mesma forma para ela vir para o palco ou para uma dramaturgia de uma bruxinha que foi toda feita de restos de tecido. O próximo, por favor. Aqui eu trago um outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente estar trabalhando, de como a gente sai de uma roupa que é da rua para também trabalhar ela e talvez torná-la vestível num palco ou ainda na rua, trazendo então novas informações. Essa é uma calça de uma pessoa muito querida para mim, ela vai ser minha adiante, que eu tingi e que eu estou colocando sobre ela informações. Ela é uma calça masculina e que eu estou trazendo algumas informações do feminino, aqui não guardada a questão de gênero, mas sim a questão do bordado, que a gente compreende como feminino, e que eu quero que ela possa estar na rua com outra roupagem, além daquela que traz esse afeto. Eu estou trabalhando, depois a gente vai olhar para isso, mas enfim, são possibilidades que a gente pode estar levando para o palco também, no sentido de que quando a gente pensa
figurino ou fantasia, a gente também pensa na questão do brilho do bordado quando ele está lá no palco, mas ele pode estar sendo usado na rua. A próxima, por favor. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês que estão aqui para a gente pensar num tema e criar, a partir das possibilidades que vocês têm, a parte de cima de um personagem que a gente venha a discutir agora o que a gente quer fazer. Eu trouxe alguns materiais e também abri para a gente conversar um pouquinho, mas utilizando as técnicas que vocês sabem fazer, que é tricô, bordado, crochê e algumas outras que a gente possa estar construindo aqui. Eu gostaria de saber se vocês querem falar algo até então, ou alguma pergunta. Queria dividir também com vocês, então, um pouco sobre quando a gente constrói um figurino baseado na fala das pessoas, é muito importante, porque a gente sabe que a gente está falando da identidade delas, poder conhecê-las. Então, quando a gente faz um trabalho de construir um figurino que não seja um figurino direto, né, de um personagem, e sim uma tradução de uma pessoa que pode estar no palco ou pode estar na rua, é importante que a gente possa conhecer todo o grupo. Então aqui esse faz parte de um processo em que eu precisei conhecer todas as pessoas, quem elas eram, quais as cores que elas gostavam, para a gente conseguir desenvolver um figurino de um coral que está a pleno vapor aí trabalhando. Enfim, eu acho que agora a gente pode trabalhar um pouquinho e o pessoal que está em casa também a gente volta agora para, depois que a gente discutir aqui, a gente volta para contar o que a gente definiu como peça que vai estar criando e depois a gente mostra para vocês o que o grupo que está aqui trabalhou. Obrigada até então, daqui a pouquinho a gente já volta. Está trabalhando, eles decidiram pensar em fazer um fantasma. Então, a partir do conceito do fantasma, eles estão criando uma peça vestível que pode estar sendo um início para ir para a rua ou para ir para um palco. Então, uma pessoa está trabalhando com crochê em tecido, a outra está trabalhando com tricô, a outra está pintando uma paisagem. A outra pessoa dentro desse grupo que está aqui atrás está pensando o conceito como um todo e como que elas vão unir esses conhecimentos. A ideia então está vindo para um colete que vai ter franjas, que vai ter uma paisagem colocada por dentro. Em breve a gente volta com o resultado do que elas conseguiram hoje. Obrigada. Então, o grupo de trabalho que pôde estar aqui presencialmente, que são todas essas moças, eu acho que tu até pode mostrar, se elas permitirem. E pensou em fazer um fantasma, tem um telefone, e talvez possa ser o meu, em fazer um fantasma, e aqui a gente tem então
a imagem espectral do que elas propuseram. Eu vou mostrar também um pouco de costas. Elas tramaram em tricô, sobre o tecido e em crochê. Também utilizaram técnica de pintura para ter esse espaço de frente que se reproduz num cenário e que, a princípio aqui para elas, faz falta de uma música de terror. Mas isso também pode estar sendo construído na sequência dos processos criativos. Hoje foi só uma oficina para a gente se testar e estar livre para esse lugar das associações. Eu vou pedir licença para colocar isso aqui só para a gente estar encerrando então a nossa oficina. A gente vai estar apagando a luz e eu trago para esse nosso encerramento esse figurino que o Acácio, que está aqui, que é um bailarino que faz parte do nosso projeto, criador e intérprete, está trabalhando conosco assim, afincadamente, vai estar ministrando a próxima oficina, divide comigo, e aqui são os nossos figurinos para palco e para rua, do qual ele está vestido num terno preto com uma camisa branca, com pequenos apliques nas mangas, e o meu figurino trata dessa camisa, uma calça e uma parte de cima de paletó também bordada no mesmo, na mesma ideia que a ideia do figurino do Acácio, e que compõe com a ideia do Projeto O, que é estar olhando para esse tempo que passa não de forma linear e sim de forma circular. Esse projeto é um projeto feito a muitas mãos, com grandes colaboradores, com os quais todos nós estamos aprendendo um pouquinho. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o pessoal que está em casa também, por estar pensando nesse projeto. De novo, agradecer ao Ministério da Cultura e à SEDAC e à Lei Paulo Gustavo por estar fomentando esse nosso tempo aqui. A nossa equipe de acessibilidade, então, também que está nos ajudando a aprender mais em como ser mais generoso e aberto e compreensivo com as necessidades que se apresentam e como que a gente vai diminuindo as barreiras dos conteúdos, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Quem quiser e puder ficar, a gente em breve tem a próxima oficina. Pode passar o próximo, porque eu também quero e preciso divulgar os nossos apoiadores, que são aqui a Faculdade da Serra Gaúcha, FSG, que disponibilizou esse espaço maravilhoso com acessibilidade, banheiro acessível, piso tátil, as descrições das salas em braille, rampas, né, para as cadeiras de roda. Nós também temos a colaboração do Projeto Impulso, nos dando apoio com relação à criação e espaços para ensaio, a Companhia Municipal de Dança, o Ordovás, que foi nosso parceiro também para essa oficina, mantendo lá as inscrições físicas que alguns de vocês precisaram fazer por falta de internet, né, e de outros acessos, o Quarta Parede, Processos Contemporâneos, a Escola de Dança na Ponta do Pé, a UAB, as lojas Manha Bosco, o Roca Garden Bar e, de novo, então, a Procultura, o Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Paulo Gustavo, a FUNARTE, Governo Federal do Brasil, e reforçando que esse projeto é um projeto feito com verba da Lei Complementar 195 de 2022. Muito obrigada.